Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, na sua graça e na sua bondade, esteja sendo conosco desse dia. Quero agradecer a atenção de todos, convidá-los ao estudo da Palavra de Deus. O estudo de hoje será Meditações no Salmo 1. Meditações no Salmo 1. Antes, vamos falar com Deus, buscar aqui a bondade do Pai sobre nossas vidas. Santo Senhor, estamos em Tua presença para Te adorar, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, clamar para que a Tua boa mão seja sobre nós. Quero agradecer por aqueles que estão nos acompanhando aqui, que o Senhor venha ser com cada um de nós, falando aos nossos corações. Quero agradecer a Ti, ó Deus, por saber que o Senhor é conosco e clamar por aqueles que precisam de uma intervenção especial do Senhor. Nossa irmã Darcy, Tua bondade seja sobre ela. O irmão Clay, graça e misericórdia sobre ele, a irmã Yara, a irmã Maria Luísa. Senhor, que Tua bondade seja sobre ela. A irmã Ana Celina, o Teu cuidado, Pai. O irmão Tiago Cunha, o nosso irmão Raimundo em São Paulo. Ó Deus, a irmã Alessandra Serafini. Abençoe cada um deles, ó Deus. Senhor, em Cristo peço para que seja com o nosso tempo aqui com a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, então, meditações no Salmo 1. Antes vamos ler o Salmo como um todo e então vamos refletir nos seus ensinos. O Salmo tem apenas 6 versículos, dizem assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o Salmo 1, ele é um salmo didático. Então, quando nós pensamos nos salmos, cada um deles vai ter a sua temática específica. Nós temos salmos messiânicos, nós temos salmos devocionais, nós temos os cânticos dos degraus, aqueles que vão do 121 ao 135, e nós temos os salmos didáticos. Então, este salmo aqui é um salmo de ensino. Este salmo quer trazer um incentivo, quer trazer uma orientação, uma exortação e, ao mesmo tempo, quer repreender certos comportamentos. E aqui vai fazer uma distinção entre 2 tipos de pessoas. Um será tido como justo, será tido como sábio, será feliz. O outro será tido como ímpio, será tido como tolo, será tido como infeliz. E qual é o fator diferencial entre os dois? Observe então como é que o texto vai começar dizendo: bem-aventurado, a expressão bem-aventurado quer dizer feliz, quer dizer uma felicidade superlativa, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que no final as coisas darão certo. Bem-aventurado o homem. E aí ele vai colocar em primeiro lugar o que ele não deve fazer. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, 3 coisas que ele não deve fazer. E 3 tipos de pessoas com as quais ele deve tomar cuidado. Percebe que primeiro fala de andar, parar, se assentar. Não é isso mesmo? Não anda conselho dos ímpios. Não se detém caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que aqui está tendo um processo. Primeiro a pessoa anda, depois ela para e aí ela se assenta. Esse processo vai mostrando como é que, se nós não tomarmos cuidado, infelizmente, a ruína será paulatinamente, será uma sucessão, onde a Bíblia diz que um abismo chamará o outro abismo. Primeiro a pessoa anda errada, depois ela para no seu erro, e então ela se assenta, ela fica estagnada naquele erro. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado. O texto aqui vai nos trazer uma advertência, uma exortação. O primeiro tipo de pessoa é o ímpio. Quem é o ímpio?
A expressão ímpio quer dizer alguém sem temor. Então, o ímpio é uma pessoa que não tem temor. Piedade fala de temor. Impiedade fala da falta de temor. Então, em primeiro lugar, está dizendo isso. Olha, feliz o homem que não fica atrás de conselhos das pessoas que não têm temor de Deus. Então, essas pessoas não é que elas querem propositadamente transgredir a lei de Deus. É que tão somente elas não têm temor. Não é que em si elas sejam rebeldes, mas é que tão somente elas não têm temor, elas não levam em conta. Meu irmão, olha, esse princípio aqui precisa ser bem praticado. Cuidado quando você vai viver seu casamento pelo conselho de pessoas que não têm o temor de Deus. Cuidado quando você vai viver a sua vida, vai tomar as decisões ouvindo conselhos de pessoas que não têm o temor de Deus. Vou fazer aqui 3 reflexões pensando nisso. Olha, tem crentes que são ímpios. Em qual sentido? Eles são salvos porque a salvação é pela graça que é em Cristo. Mas eles vivem a vida deles sem se basear na palavra de Deus. Então, são crentes dando conselho de ímpios. Então, às vezes, eles vão dar um conselho sem ter temor do Senhor. Isso acontece mais do que a gente imagina. Então, por exemplo, quando a gente vai discutir questões políticas e ideológicas, eu tenho visto tanto crente dando conselho de ímpio, defendendo posturas progressistas, defendendo posturas que realmente vão de encontro à palavra de Deus, crente dizendo que é feminista, crente dizendo que é isso, dizendo que é aquilo. Cuidado, a pessoa ali está dando conselho, está tendo posturas sem levar em conta a palavra de Deus, sem levar em conta o temor do Senhor. Cuidado. Um outro exemplo, meu pai, minha mãe, meus irmãos segundo a carne, são pessoas que eu amo, são pessoas que realmente eu devo valorizá-los. Mas de repente eles podem me dar um conselho que não vai ser o conselho de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu devo tomar cuidado. Então, sem menosprezar nossos familiares, sem menosprezar nossos irmãos em Cristo, será que eles estão dando um conselho segundo a palavra de Deus? Não é que eles queiram jogar a palavra de Deus fora, é que tão somente eles não desenvolveram temor para com a palavra de Deus. Uma terceira situação, psicólogo. Olha, eu respeito todas as profissões, e eu creio que em muitos aspectos o psicólogo será bem útil para diversas áreas do nosso comportamento. Mas, meus irmãos, meus amigos, entendamos, o psicólogo, enquanto sua formação acadêmica, ele vai pautar o seu profissionalismo a partir de Freud, um homem que não tem o temor de Deus. A partir de Skinner, um outro homem que não tem o temor de Deus. A partir de Rogers, a partir de diversas outras pessoas que, de repente, foram bem iluminadas para alguns aspectos do comportamento humano, mas que nenhum deles tem o temor de Deus. Percebem que sentido que é o ímpio? Então, não é que necessariamente ele queira jogar fora a palavra do Senhor, é que tão somente ele não leva em conta a palavra do Senhor. Aí eu não estou dizendo que o psicólogo não deva ser procurado, mas você deve tomar cuidado quando você pautar o seu comportamento, quando você pautar as suas decisões, quando você pautar as suas ações, o seu estilo de vida, a partir da orientação, seja de quem for. Porque se não tiver temor pela palavra de Deus, vai ser um conselho de ímpio. Em primeiro lugar, toma cuidado com isso. O texto está dizendo que depois do ímpio tem um pecador. Então, não anda pelo conselho do ímpio. E aí fala, não se detém no caminho dos pecadores. Qual é a diferença do ímpio para o pecador? O ímpio é aquele que, de repente, ele não tem o temor de Deus. Então, não é que ele realmente tem um comportamento errado. É que ele tão somente não tem o temor de Deus, não aconselha pela palavra de Deus. O pecador já é aquele que está tendo o comportamento errado. Então, não é só que ele está no campo da teoria, é que ele já está no campo da prática. Ele age de forma errada. Então, ele está agindo errado. Aí vai ser o quê? Vai ser aquela pessoa suja, querendo ensinar como você deve se vestir de forma limpa. Quer dizer, vai ser caminho dos pecadores. E aí você já está parando, você já está agindo igual a ele. E então o terceiro tipo de pessoa é a roda dos escarnecedores.
O escarnecedor já é aquele que intencionalmente, ele não tem nenhum temor para com Deus e até despreza, até blasfema o nome do Senhor. Se nós pararmos para pensar, falamos ainda há pouco sobre tendências políticas e ideológicas, tem muitos blasfemadores nessas tendências. E cuidado, meu irmão, cuidado, porque percebe como é que a coisa é sutil? Primeiro você está andando, aí você para. Quando menos espera, você se assenta. Cuidado com isso. Tem pessoas que hoje abandonaram a fé por não ter levado em consideração a orientação do Salmo 1. Mas ao invés de não fazer isso, então primeiro fala o que não deve ser feito. E então vai falar o que deve ser feito. Aí diz, antes, assim fala o versículo 2. Antes, ao invés de ir pelo conselho do ímpio, ao invés de se deter no caminho dos pecadores, ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, aqui está dando uma orientação, um apelo, um desafio, está dando uma ordem. Você realmente crê no Senhor Jesus Cristo? Procure viver a partir da palavra do Senhor Jesus Cristo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra de Deus direciona? O que ela ensina? Olha, meu prazer tem que estar nisso. E nessa lei, meditar de dia e de noite. Eu sei que às vezes a gente quer ouvir pensamentos diferentes. Mas a Bíblia diz que eu devo pegar tudo aquilo que eu ouço e trazer para confrontar com a palavra de Deus. Não é assim que Paulo falou? Que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Como é que é a ideia de levar um pensamento cativo à obediência de Cristo? Naquela época existia a guerra. Aí o guerreiro, ao vencer o inimigo, ele cativava, ele prendia. Ele colocava uma argola ou um gancho debaixo do queixo do inimigo. E ele levava esse inimigo dominado, cativo, até o seu general. E o general ia fazer assim, o inimigo vive. Ou ia fazer assim, o inimigo morre. Paulo está pegando isso daí e dizendo assim, ó, todo pensamento, todo sentimento, toda atitude, todo comportamento, toda ideologia, você domina e você leva até Jesus Cristo, a obediência de Cristo. E é Cristo que vai dizer se vive ou se morre. Percebe? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai colocar isso com a parábola ou a ilustração das duas casas. A casa construída na areia, a casa construída na rocha. Qual o fator diferencial dessas duas casas? Ele diz, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, casa na rocha. Todo aquele que ouve e não pratica, casa na areia. Meus irmãos, é o Salmo 1, na maneira que Jesus Cristo teve de colocar. Então, antes de seguir conselho dos ímpios, olha, cultive prazer na lei do Senhor. Medita na lei do Senhor. Pensa nela de dia, pensa nela de noite. Teu namoro está sendo de acordo com a lei do Senhor? Teu casamento? Tuas convicções, seus posicionamentos. Realmente você pode dizer que o Senhor confirma totalmente isso que você crê piamente? Porque, meus irmãos, não é a Bíblia que tem que se amoldar a nós. Somos nós que devemos nos amoldar à Bíblia. Um tempo atrás, teve um pastor que falou que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Está vendo? Quer dizer, ele querendo que a Bíblia se amolde ao seu pensamento, ao seu contexto, aos dias atuais. Não, somos nós que devemos nos amoldar à palavra de Deus. E aí o salmista vai dizer o que acontece quando nós realmente nos esforçamos, nos comprometemos em evitar conselho de ímpio, caminho de pecador, roda de escarnecedor, e quando nós buscamos meditar e ter prazer na lei do Senhor. Diz aqui o versículo 3, ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas. Meus irmãos, quando fala de árvore, aplicar para algumas situações, uma delas tem raiz. Meu irmão, nós precisamos ter raiz. E se as nossas raízes estiverem na palavra de Deus,
serão raízes sempre bem hidratadas. A árvore plantada junto às correntes das águas. Meus irmãos, o que faz com que a árvore tenha vida? É o fato dela estar hidratada. Se você colocar as suas raízes na palavra de Deus, você vai ser uma árvore plantada junto às correntes das águas. Você vai ter vida. Você vai conseguir ficar sempre verdejante, haja o que houver, venha o que vier. Então, o que nós sabemos? Que existem os períodos de seca. Mas se você estiver plantado junto às correntes das águas, a seca não vai te afetar. Existem as crises. Mas se você estiver pautado na palavra de Deus, ainda que venha a chuva, conforme Jesus Cristo falou da árvore na rocha, da casa na rocha, ainda que venha o vento, ainda que venha a enchente, não vai cair, porque é árvore plantada junto às correntes das águas. Essas correntes das águas é a palavra de Deus. Então precisa ter raiz, e essas raízes precisam estar fincadas na palavra do Senhor. Aqui está dizendo que dá o seu fruto no tempo certo. Meus irmãos, olha, quando fala dá o seu fruto no tempo certo, é porque a palavra do Senhor vai nos ensinar a esperar. A palavra do Senhor vai nos trazer promessas, e a palavra do Senhor vai nos dizer que chegará o tempo de ver essas promessas cumpridas. Meus irmãos, Deus, Ele garante, Deus, Ele se compromete, Deus, Ele promete. Então, olha, se nós realmente pautarmos as nossas vidas pela palavra do Senhor, nós estaremos hidratados. E haverá frutos no tempo certo. Por que eu estou dizendo frutos no tempo certo? Porque é isso que o texto diz. Então veja, esperar no Senhor quanto a relacionamentos não quer dizer que você vai esperar hoje e o mês que vem já terá a pessoa certa para a sua vida. Mas quer dizer que no tempo certo virá o fruto. No tempo certo virá o fruto. Deus promete isso. O fruto vai ser a pessoa, Deus vai saber o que Ele quer dizer com fruto. Mas confia que o Senhor vai honrar. Aqui diz, cuja as folhas não murcham. Então, se você observar uma árvore no período de seca, então as folhas elas vão murchando e elas vão caindo. Nossa região Vitória da Conquista, se você segue numa determinada direção é mata, noutra direção é cerrado, numa terceira direção é caatinga. E quem já foi para a região de Caatinga já percebeu como é que as folhas ficam na seca. Elas murcham, elas caem. A árvore, ao invés de verde, ela fica cinzenta. A Bíblia está dizendo que se você caminhar pela palavra de Deus, você pode ter certeza, a sua fé não murcha. Pode ter certeza, a sua esperança não murcha, a sua convicção não murcha. Meus irmãos, seguir pelos caminhos dos homens, seguir pelo humanismo, seguir pelas ideologias, seguir pelos posicionamentos humanos, você não tem certeza de que haverá a honra de Deus na sua vida. Pelo contrário, tudo indica que acontecerá o contrário. Mas seguir pela palavra de Deus vale a pena. Firme a sua fé na palavra. Renove a sua aliança com a palavra de Deus. Meu irmão, repreenda qualquer coisa que esteja te trazendo insegurança acerca do Senhor. A Bíblia está dizendo que você pode ser um bem-aventurado. As folhas não murcham, e tudo quanto fizer será bem sucedido. É assim que coloca o finalzinho do versículo 3. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Vamos fazer prova disso? Casamento pela palavra de Deus é um casamento bem sucedido. Meu irmão, é certeza. É certeza. Se você procura ser um marido conforme a palavra de Deus, você vai ser bem sucedido. Sua esposa talvez pode ser uma tola, mas você está sendo bem sucedido. Se a senhora se esforçar em ser uma mulher de acordo com a palavra de Deus, ainda que seu marido seja um tolo, mas você, como esposa, estará sendo bem sucedida. Sua família, pela palavra de Deus, será uma família bem sucedida. Tudo quanto fizer. Meu irmão, olha, seguir a palavra de Deus dá certo. O Senhor honra. O Senhor, com certeza, confirma isso naqueles que procuram ser fiéis. Meus irmãos, entendamos isso. Há um compromisso de Deus para conosco, quando nós temos compromisso para com Ele. Quando nós nos comprometemos com a sua palavra, Ele se compromete em nos honrar. Será bem sucedido. Nunca alguém se esforçou em ser fiel e Deus o desamparou. Nunca, porque Deus é fiel.
Indo adiante, mais uma vez, vai fazer um contraste com o ímpio. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são árvores plantadas à ribeira de águas. Os ímpios não dão fruto na estação própria. Os ímpios não têm folhas que nunca murcham. Os ímpios não são bem-sucedidos. Antes eles são como a moinha que o vento espalha. Então, aquele contexto tem aquele tanto de folha e de repente bate um tufão, bate um vento e aquelas folhas todas espalham. Está dizendo que é assim o ímpio. Pensa um pouquinho, faz uma leitura aí de pensamentos humanos, como é que tem sido com eles. Friedrich Nietzsche, ele propagou a ideia de que Deus estava morto, de que não existe um Deus, você não precisa viver sob valores morais. Como é que foi a vida de Nietzsche? Ele viveu de uma maneira promíscua, ele morreu no hospício, porque ele contraiu sífilis devido à sua vida promíscua. Dispersou, o vento dispersa. Percebe? Não tem como ser pautado, não tem como ser firme. Imagine Voltaire. Voltaire, da mesma forma, ele defendia o agnosticismo, ele achava que não dava para confiar na existência de Deus, porque não dá para o homem saber, de acordo com o que ele falava. Como é que foi o final da vida de Voltaire? Desesperado, uma vida de angústia. David Hume, e por aí vai. Meus irmãos, olha, são como a moinha que o vento espalha. Não vale a pena viver desonrando a palavra de Deus. Caminhando aqui para o final, versículo 5 diz assim: pois, ou por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista aqui está nos convidando a ter uma visão do futuro, uma visão de fé. E está dizendo que essa visão do futuro, nós perceberemos o quanto que as pessoas que desonram a palavra de Deus, o quanto que o quanto que manifestará a tolice delas. Não perecerão, não permanecerão. Eles, infelizmente, eles perecerão. Meus irmãos, a Bíblia está nos dizendo que nós vivemos essa vida pautados na palavra de Deus, mas sempre olhando para o futuro. Às vezes pode parecer que o homem que vive sem temor de Deus, pode parecer que a vida dele é feliz. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que o futuro deles é um futuro terrível. Confie no que o Senhor está falando. A nossa vida é uma vida pautada pela fé. E a Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé. E se ele se afastar, se ele retroceder, o Senhor não vai ter nele prazer. Confia que o Senhor, ele vai honrar aqueles que realmente caminharem pela palavra do Senhor. Último lugar, para a gente encerrar. O versículo 6 fala assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No final, está dizendo que Deus, ele está conhecendo aqueles que realmente fogem do conselho dos ímpios. O Senhor conhece. O Senhor sabe discernir aqueles que realmente estão fugindo desses conselhos, não querem se deter no caminho dos pecadores e nem se aceitar na roda dos escarnecedores. O Senhor conhece aqueles que realmente querem viver uma vida pautada na palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, está a nossa garantia maior. A garantia de que o Senhor é que está discernindo isso. O Senhor é que está julgando. Ele conhece meu coração. Ele tem visto em mim o meu temor, a minha piedade, o meu medo de errar, o meu desejo de acertar. E vendo isso, ele faz a distinção. Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios está entregue a si mesmo. São caminhos que perecerão. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? O Salmo 1 está nos convidando a fazer uma distinção quanto ao nosso comportamento. E a depender da maneira como nós agimos, nós seremos bem-aventurados ou, infelizmente, teremos essa situação dos ímpios que perecerão. E qual é o fator diferencial? É como eu pauto a minha vida. Como eu baseio a minha vida. Ou eu a baseio pelo conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores, ou eu pauto a minha vida a partir da palavra do Senhor.
Em nome de Cristo, valorizemos isso. Consideremos o que o Senhor nos ensina. Eu creio que, infelizmente, são muitos hoje que não estão considerando a advertência de não andar pelo caminho dos ímpios. Meus irmãos, consideremos isso em nossos corações e que, em nome de Jesus Cristo, a nossa vida seja como árvore plantada junto a ribeiros de água. Louvado seja o Senhor. Agradeço a atenção de todos e os convido a orar. Pai amado, muito obrigado pela riqueza da tua palavra. Fala aos nossos corações e nos ajuda a ter temor do Senhor. Cuida da gente, Pai. Livra-nos do conselho dos ímpios. Livra-nos da roda dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Ó Pai amado, que tenhamos prazer, sede, temor pelo Senhor. Em Cristo eu te peço, ó Deus. Amém e amém. Meus irmãos, eu encerro fazendo um convite. Esse final de semana, nós teremos uma atividade especial aqui na igreja. Os casais, eles estarão à frente dos cultos e eles estarão sendo os instrumentos de Deus para nos abençoar. Contamos com a atenção de todos, que o Senhor se agrade em glorificar-se em tudo que acontecer esse final de semana. Deus os abençoe, um carinhoso abraço. Até mais.